tem jeito, sobra para todo mundo. Sobrou para Adão, sobrou para Eva e sobrou para a serpente. Todo mundo recebeu a justa recompensa. Então você, adúltero virtual, você, adúltera virtual, prostituto virtual, prostituta virtual, tenha misericórdia da tua alma. Porque Jesus falou aqui, sabe o quê? Que é melhor furar o olho, é melhor arrancar a mão, do que ir o corpo inteiro bonitinho para o inferno. Então é melhor você abandonar esse desejo, amputar a mão e o olho, é arrancar o desejo. Se é ele que faz, amputa esse desejo, tira essa vontade, e você pode fazer isso. Porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, essa dádiva tão maravilhosa que é capaz de nos santificar, irmãos. Quantas prostitutas viviam aí na vida de orgia, se converteram, são mulheres santas? Quantos homossexuais que viviam nessa vida de promiscuidade e hoje são homens sérios? Quantos homens que eram prostitutos e hoje são homens sérios? Por causa do poder do Espírito Santo. E se você ainda continua tremendo porque ainda vê uma mulher, ou você porque vê um homem, você precisa ser lavado pela palavra. E detalhe, jejum não mata a carne, não. Isso não é bíblico. Não, na Bíblia não existe esse ensinamento. O que santifica o crente é a palavra de Deus. Pai, santificam na verdade. E a Bíblia diz assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ainda é escravo de alguma situação dessa, é porque você ainda não se colocou sob o senhorio do Filho. Quero ler ainda, no capítulo 6, do Evangelho da carta, à igreja que está em Roma. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai saber que a igreja de Roma era uma igreja que estava num ambiente de pura prostituição. Tanto é que a carta que no início dela fala do homossexualismo, porque o grego e o romano tinham como prática homossexual uma prática normal. O jovem, ele tinha relações homossexuais, o jovem grego e romano tinha relações sexuais homossexuais, depois casavam, faziam família. Tanto é que Alexandre o Grande era homossexual. Então essa era uma prática para eles comum, mas graças a Deus que o Evangelho chegou para tirar da mente daquele povo, daquela igreja, daquela cidade, da igreja da cidade de Roma, uma mensagem poderosa. E Paulo vai ensinar aqui para essa igreja que está em Roma um princípio abençoador. Vamos ler do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Você já viu que alguns crentes aprendem e os seus pastores ensinam que eles estão sujeitos ao pecado? Alguns ensinam isso, que o crente está sujeito ao pecado. Isso é uma das maiores heresias que se pode dizer, porque sujeito a estar sob o domínio de, sujeito a estar sob o controle de. E nós, o crente que recebe a Cristo como Senhor, ele foi liberto. Ele rompeu o seu contrato com o pecado. Isso é bíblico. Vamos ler. Romanos 6, do 1 em diante. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Coisa linda, né, gente? Coisa fabulosa. O pecado não tem domínio sobre o crente. Então você não pode dizer que o outro te faz pecar. Você peca se você quiser. O crente só peca se quiser. Ele vier dar vazão ao desejo, extravasar as suas emoções, se afastando do centro da vontade de Deus. Porque quando o crente entende o que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aos mesmos Gálatas ele diz: olha, longe de mim está, ou esteja, ao gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque nela eu estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Então, meu irmão, seja homem e assuma o seu erro, seja uma mulher e assuma o seu erro. Não lance sobre outrem a tua responsabilidade, que se você viver assim: o diabo me fez pecar, o irmão me fez pecar, a irmã me fez pecar, tu vai para o inferno com toda essa desculpa. Vai para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Que o que tem que ser feito é você viver em novidade de vida. Irmãos, há para nós uma promessa indescritível. Você não é obrigado a viver como escravo do pecado. Não lemos aqui que Cristo, quando nós somos batizados, no mundo espiritual, estamos dizendo assim, ó, estamos nos ligando a Cristo, morrendo com Cristo, pelo batismo, na semelhança da sua morte. Então, o morto, o pecado, não tem mais domínio. O morto, o pecado não pode mais controlar.
e também a mesma figura, estamos ressuscitando com Ele, como Ele ressuscitou. Então ressuscitamos num novo corpo, como Ele ressuscitou. Então o pecado não domina, porque não há como. É um novo homem, é uma nova vida, é um novo ambiente que nós fomos introduzidos. Agora uma coisa, a religião nunca vai te deixar ver isso. A religião vai estar sempre te dando um aspecto externo, nunca te dando a entender que você é responsável pelos seus atos. Então que nessa tarde o Espírito Santo de Deus nos faça entender, porque essa carta no capítulo 6 de Romanos, o ambiente não era